Olá, olá! Eu sou a Natália Andrade, sou taróloga, psicanalista, amo muito tudo isso. E hoje a gente está num ambiente diferente. Eu vim aqui, no meu prédio um pouco, no meu condomínio, para gravar um vídeo para vocês falando de um assunto que eu tenho certeza que é polêmico aí para vocês, que é sobre cemitério. Eu podia gravar esse vídeo num lugar que desse medo, que fosse trazer um monte de coisa, mas a verdade é que não é nada disso, né? A gente vai aqui trazer de uma forma interessante e útil para você sobre cemitério. Por quê? Porque quando você entrar lá, quero saber o que você faz. Você faz alguma coisa ou só vai entrando? E aí já vou te falar que tem um jeito melhor das coisas darem certo, de não trazer essa energia para você, de lidar melhor com os espíritos que estão lá, né? Então vamos falar disso tudo, mas antes da gente começar, eu quero saber se você já se inscreveu, se você já curtiu esse canal, já deixou tudo muito bonitinho, muito certinho. Então eu espero que você já tenha feito isso, já tenha dado seu curtir aí e se inscrito aqui, se não, já faz isso, né? Pra ficar tudo maravilhoso. E sabe o que eu tenho de problema, gente? Olha só o problema. Eu olho pra esse lado, né? Mas a câmera tá nesse lado. Aí parece que eu não tô olhando pra vocês direito, mas é porque a pessoa é descoordenada pra olhar no celular, porque ele tá deitado, não em pé, né? Então vocês não reparam nisso não, né? Como se eu não tivesse experiência já nisso. Quanto tempo já tem esse canal, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Olha só o que eu quero contar pra vocês. Eu tinha 7 anos de idade e aí eu fui num velório e num enterro. Eu já tinha ido em um velório antes, que era o velório da minha bisavó. E num enterro, mas eu tinha 4 anos, então eu não me lembro muito bem. E depois, aos 7 anos, o irmão do meu avô, chamava do Tadeu, morreu. E aí eu fui no velório dele e depois eu fui no enterro. Eu me lembro de estar no velório. Isso daí já foi uma coisa que mexeu um pouco comigo. Eu tava pra fora, assim, aí eu ergui. Eu era baixinha, ainda sou, né, gente? Tenho 1,5 m aqui de puro eu. Mas eu era bem baixinha também na época. E aí eu lembro de me erguer, assim, numa janela. Eu dei de cara com um caixão e uma pessoa ali, né? Então aquilo já mexeu comigo, porque deu um baque quando eu vi. Mas tudo bem, tava lá no velório de boa. E logo depois foi o enterro. E a gente foi para um cemitério, ok? Não me lembro qual cemitério, tá? E a gente foi para esse cemitério. Quando chegou lá, eu não lembro o que aconteceu, porque eu era muito nova, tinha 6, 7 anos. E a gente tava lá vivenciando todo aquele negócio. E eu lembro só de uma cena muito profunda e mexeu muito comigo, que era eu correndo na direção de saída e me sentindo totalmente atordoada, assim. Eu queria ir embora daquele lugar e minha mãe falando, vai devagar, porque ela estava para trás, e eu correndo para sair do cemitério o quanto antes. Eu lembro dessa cena. Depois lembro de uma outra cena que eu estava em casa, eu cheguei. Eu lembro de entrar pela porta da sala, porque eles abriram a porta da sala com a chave pra mim. Eu correr pra lavanderia, tirar o meu sapato, que eu lembro inclusive que era uma botinha marrom, e começar a limpar no tanque desesperadamente, porque eu precisava limpar aquilo. E aí eu sentar uma hora no chão assim e falar, tá, eu tenho sempre que limpar os meus sapatos e nunca mais voltar lá, porque eu ouvia, vai embora e não volte, vai embora e não volte, enquanto eu corria no cemitério. E depois lá dentro da minha casa também, você não pode voltar. E nunca mais eu fui num cemitério ou num velório. Até que eu entrei pra Umbanda. Quando eu entrei pra Umbanda, na Umbanda é muito comum a gente ter isso de cemitério, né? Tem essa ligação e tudo mais, é uma outra vibe. E aí eles pediram algumas vezes para eu fazer algumas coisas, eu também quis fazer algumas coisas, mas eu sempre fui com alguém. Eu fui com a Denise, que era minha madrinha numa das vezes era só no portão, então eu não cheguei a passar. Fui algumas outras vezes e fui com amigos e tal, mas eu nunca ia sozinha. Mas antes de eu contar o que aconteceu disso, e quando a orientação que eu tive no terreiro, eu quero contar pra vocês algo muito interessante. Eu tava em Foz do Iguaçu quando eu morei lá, porque eu fui pra lá pra morar com um ex, né? E aí fui morar com ele e tal, e a gente resolveu que ia procurar um lugar, porque a gente tinha vontade de abrir um terreiro, que acabou não dando certo na época. Depois eu tentei em Curitiba, também não foi, não era pra ser, né, gente, ainda o momento. Mas lá a gente foi buscar um lugar. E esse lugar era bem afastado, né, perto assim de um lugar bem simples, bem carente. Mas ele ficava, essa casa que a gente estava vendo, que era inclusive bem acessível o valor, ficava em frente a um cemitério. E foi ele, e eu levei na época o meu afilhado, Tiago, que era criança, devia ter uns 4 aninhos.
Por que ele foi junto? Porque a gente só ia ver uma casa e a gente passou na sorveteria, tomamos sorvete com ele e depois a gente foi pra lá porque estava perto do lugar. Então fomos até lá. Quando a gente tava chegando, primeiro que eu tinha um carro, né, e quem tava dirigindo era meu ex. O carro começou a falhar na frente do cemitério, tec, 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 tec. E aí foi andando meio tec, tec, até que chegou na frente dessa casa. A gente viu a casa e eu falei, eu até que gostei, mas não dava pra entrar porque a gente não tinha marcado nada, a gente só foi ver onde era o lugar. E aí, na hora que ele parou ali, o carro ficou meio enguiçado. Ele falou, cara, eu vou virar nessa rua e fazer a volta com o carro. Quando ele virou na rua, era a rua final do cemitério, que era como se fosse uma parte de trás. E onde tinha a pior parte pra mim de um cemitério, que é aqueles gavetões, um monte. E pra fora da calçada, o que é muito diferente no cemitério de Foz. Se alguém um dia for no cemitério de Foz, vai poder ver isso. Fica meio que pra fora, assim, você fica vendo do muro, assim, todas as gavetões, que é o pessoal, depois meu ex me contou, o pessoal que tem menos recursos, e eles são colocados lá, assim. E aí, quando o carro foi ali, meio que morreu ali, enquanto ele fazia a volta e tal, e aí o meu afilhado começou a berrar. Eu tô com medo. A gente nunca tinha falado nada pra ele. Eu tô com medo, tô com medo. E eu comecei a ver os espíritos vindo em direção ao carro. Uma coisa assombrosa, eu nunca tive tanto medo. E foi assustador, gente. Muitos espíritos vindo, espíritos com aparências ruins, assim. E o meu afilhado vendo e eu vendo. E só se preocupando em virar o carro. Virou o carro, a gente saiu dali. E claro que a gente não alugou aquela casa, porque a gente viu que a gente não era bem-vindo. Eu senti que a gente não era bem-vindo para Brundeiro ali, que não era o lugar e tal. E foi um grande medo. Meu afilhado não ficou traumatizado e nem se lembra disso. Mas ficou isso na minha mente, porque ele viu e eu vi. Então não fui só eu vendo aquilo acontecer. E tá. E aí, anos depois, né, na Umbanda e voltando, falaram lá no terreiro. Eu cheguei e fui falar sobre isso. Falei, cara, eu tenho medo de cemitério, eu não sei porquê. E a gente tem tanta ligação, né, com esse lado. E por que eu tenho esse medo? Ele falou, porque você não é bem-vinda e você não deve entrar em cemitério sem estar com outra pessoa. E toda vez que eu passo na frente, né, e hoje eu passo na frente, eu não tenho mais o medo que eu tinha antes. Quando eu passo na frente, parece que eu tô do lado de outra dimensão. E se eu entro no cemitério, parece que eu entrei em outra dimensão, literalmente. A minha pressão como se baixasse, eu ficasse meio em êxtase. Então, às vezes que eu fui, realmente uma pessoa do meu lado foi importante, porque eu fico meio grogue. E, pelo jeito, eu não sou muito bem-vinda. Eu não sei exatamente porque eu acredito que tem ligação com outra vida ou com o que eu vivi na espiritualidade. Mas eles não gostam muito da minha ideia de eu estar lá, o que é meio triste. Mas quando você vai entrar, hoje, eu respeito muito, até porque eu não sou tão bem-vinda, então quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre vou com alguém e sempre peço licença. Então, a minha dica pra você não tem uma regra de pedir licença. Tem gente que fala que tem que bater 3 vezes no chão, né? Tem que fazer o cumprimento do jeito X, Y, Z, entrar de costas, sair de costas, né? Não tem nada disso. Peça licença ao entrar. Quando você estiver passando do portão, peça licença. E eu aprendi aos 7 anos, 6 anos, que você deve limpar os seus pés quando você também voltar para casa, para que você não entre com aquela terra, aquela energia de lá. Então você não vai carregar aquilo para tua vida. Como eu aprendi com 6, 7 anos, por pura intuição, energia e tal, eu acredito que é muito válido. E você pedir licença, a gente sabe que é uma forma de respeito. Então são as duas coisas que eu indico você fazer se você for visitar qualquer tipo de cemitério. Lembrando que você não precisa ter medo, são espíritos. Eu, por algum motivo, tive muito medo. Hoje eu não tenho mais medo, o que é maravilhoso. Porém, eu respeito muito. E eu evito entrar porque, como foi orientada pelo próprio Exu dentro da Umbanda, de que eu não era tão bem-vinda assim, então eu tomo um certo cuidado. Tem gente que adora cemitério, tem gente que odeia. E aqui a gente não tá nem discutindo se é bom, se é ruim, se a energia é boa, se o espírito que tá lá é legal ou não é. Tem de tudo, né? Tem inclusive os guardiões que protegem, por isso nunca me aconteceu nada também. Mas tenha respeito, porque você está entrando onde tem vários espíritos, que inclusive alguns que escolheram morar e viver ali. Então respeitar é muito importante. E aí ficam minhas histórias de horror, ao mesmo tempo vocês não sabem o medo que eu passei em Foz, gente. Vocês não têm noção do desespero que eram aqueles espíritos vindo em frente ao carro. E assustador, e eram espíritos com uma energia pesada, tensa, triste também, porque provavelmente espíritos que estavam ali há muito tempo e tudo mais, e espíritos que estavam provavelmente de rua, ou espíritos de pessoas que foram deixados ali, não eram compradas aquelas lápides, eram pessoas da sociedade que não tem lugar, são colocados ali.
Então tem toda uma história por trás também desses espíritos que viveram na Terra. E eles estavam vindo em cima e tal. Eu não sei exatamente todos os motivos disso acontecer, de por que vieram em cima. Acho que eles não gostaram da nossa presença ali. E também porque a gente abriu um terreiro, né? Era um lugar de luz, num lugar perto de trevas ali, e eles não queriam. A gente respeitou, nunca aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, né? Tomem cuidado com o que vocês querem fazer, com o que vocês querem mexer de energia. Saibam onde vocês estão conduzindo. Talvez eu não tivesse nem o preparo para estar fazendo aquilo, de tentar abrir um terreiro naquela época. Hoje muito mais preparada, e é por isso que hoje eu não estou fazendo isso nesse momento, porque eu realmente, como eu me sinto mais preparada, eu sei que vamos devagar, para que a pressa de assumir uma responsabilidade tão grande. E na época que eu queria muito mais, porque quando você não tem tanto preparo que você quer tanto. Quando você sabe que você está preparado e tal, você fala, vamos devagar com o negócio porque vai bater no lombo, né? Então isso é muito interessante. E ficou aí um vídeo um pouco diferente, num lugar diferente, e para vocês terem atenção. Então minha história se resume a: respeitem, saibam entrar, peçam licença na hora de sair também, obrigada, agradeçam, respeitem como se fosse um visitante numa casa, né? E sempre que vocês forem fazer entrega, peçam licença para fazer, caso seja acender uma vela, fazer uma entrega também. E não é tudo que vocês precisam fazer lá. Então veja se realmente precisa ir, precisa ser nesse lugar, né? Por quê? Porque não é um lugar para você ficar fazendo baguncinha. E se você tem essa coisa de visitar ali, né, a lápide de alguém, para mim não faz tanto sentido, porque eu vejo só como um corpo. Mas se você tem vontade de ir e tal, esse respeito vale a pena. Ou se você vai no enterro, num velório de alguém, cuida disso, né? Tem esse respeito dessa energia. E eu sempre respeitei muito, porque desde criança eu aprendi, né? Aprendi meio a duras penas. Então, assim, saber que eu não sou muito bem-vinda em algum lugar é um pouco triste, porque você pensa assim, poxa, né, tem uma série de espíritos que não me gostam muito. Ou seja, eu tô bem ferrado, porque se eu precisar de algumas coisas, talvez eu não tenha. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem muitos que me querem muito bem. Então, que sejam de muita luz os que me querem, que, sei lá o que eu fiz, eu possa corrigir aqui em vida, aprendendo muito. E se vocês estão ouvindo barulho, gente, é porque tá perto da rua. Porque eu vim no condomínio aqui pra gravar hoje e tal. Até porque eu tô meio me despedindo desse condomínio, porque eu vou mudar. E vocês vão poder ver tudo aqui no canal, porque eu vou começar a gravar toda a mudança, tudo que acontecer lá no novo lugar, porque vai mudar minha vida. E eu vou mudar esse canal também junto com vocês, pra trazer um pouco mais da minha vida, do que acontece e tal. E eu já tô trazendo isso devagarinho. Pode perceber que eu tô começando a contar minhas histórias, começando a trazer uns ensinamentos junto, ao mesmo tempo que a gente vai diversificando os lugares e tal, e a gente vai chegar no ponto que eu quero, em que é trazer muita vida aí pra vocês com ensinamentos, que esse é meu propósito, sempre de ajudar, orientar, ensinar. Mas as aulas não param, fiquem tranquilos, vai ter também aula de tarô, baralho cigano, magia, bruxaria, umbanda, espiritismo, espiritualidade e todos os outros oráculos aí também. Então fiquem tranquilos que não vai parar, mas vai ter muito mais conteúdo desses assim gostosinhos de conversinha. E você, tem medo de cemitério? Gosta de cemitério? Como que é isso na tua vida? Tem uma história sobre isso? Conta aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar falar com você sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu curtir, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!